gente, bom dia. Aqui é o professor Chico Greter, professor de filosofia. Estamos aqui iniciando um programa de debate, de conversa principalmente sobre educação, mas relacionado com a questão da cultura, com a questão da política em nosso país. Vamos tratar de vários assuntos, né, de interesse dos nossos professores, dos pais, dos alunos e da sociedade em geral, né? Então, eu sou professor há 35 anos. Eu comecei a dar aula em 1983 e comecei dando aula de história, né? Depois eu me efetivei, fiz o concurso na área de filosofia e de 87 para cá que eu fui efetivado, né, eu dei aula só de filosofia. Evidentemente que eu trabalhei na rede pública estadual, esses anos todos, estou me aposentando agora, e trabalhei também na rede particular. Em 97 eu concluí o meu mestrado na USP, em Filosofia e História da Educação, e também aí comecei a ministrar aulas em faculdades, dei aula em várias faculdades e universidades, a UniABC, a Unibam, por exemplo, né? E dei aula também em colégios particulares, né? Quero lembrar aqui o Colégio São Luís, na Avenida Paulista. Então, trabalhei na iniciativa privada também, e sou professor da rede pública, no ensino médio e no ensino superior, né? Então, tenho uma vasta experiência nesse sentido. Também, eu não trabalhei somente com isso, né? Porque no ano de 2006, nós começamos um movimento que culminou até 2009 era o coletivo de filosofia, sociologia e psicologia, e eu participei disso dentro da APUESP, e nós fundamos a APROFESP, a Associação dos Professores de Filosofia, Professoras de Filosofia e Filósofos do Estado de São Paulo, né? Então, eu fui da diretoria desde o início de 2009, foi a primeira diretoria, o presidente era o professor Aldo Santos de São Bernardo, ele teve 2 mandatos como presidente da Profesp. Depois eu fui eleito presidente de 2015 a 2018 e agora está na presidência da Profesp, a Associação dos Professores e Professoras de Filosofia do Estado de São Paulo, a nossa colega filósofa, presidenta Lúcia Peixoto, né? E temos aí vários diretores em várias áreas. Nós estamos, né, nesse trabalho já em mais de 35 regiões no Estado de São Paulo. Eu quero mandar um abraço, né, a todos os coordenadores regionais da Profesp. Nós fazemos encontros periódicos, né? Encontros periódicos tratando de algum tema desde 2011, 2010, 2011. Fizemos já também 4 encontros estaduais, sendo que no 3º encontro estadual nós publicamos esse livro aqui, A Filosofia Toma Partido, em que nós tratamos da questão da educação e a questão democrática, que eu sugiro, eu recomendo, né, que leiam. Temos lá ainda alguns exemplares ainda disponíveis, né, onde discute todo, né? Nesse livro aqui nós temos grandes filósofos como Savian Filho, como o professor Severino, como a filósofa Marilena Chauí, Marcos Lorieri, né, e muitos outros que participaram. Tivemos a mesa dos alunos, né, a mesa dos LGBTs e das mulheres, né? Então foi um grande encontro em 2003. Em 2004, em 2018, nós fizemos o 4º encontro, né, da Profesp. Então, eu tenho a minha experiência na área pública, de ensino de filosofia, na área privada, no ensino médio e no ensino universitário também. E durante todo esse tempo, a minha preocupação foi o quê? Com a educação, né?
Aliás, antes que eu vá para a frente, né, eu quero apresentar aqui a minha amiga, a Sofia, né? Ela tem me acompanhado já há algum tempo, né? Desculpa, essa daqui não é a Sofia, a Beatriz. A Sofia é a minha primeira maior. É aqui a Beatriz, né? E que ela representa justamente, né, a sabedoria, ou porque ela era a ave de estimação da deusa Atena, que era a deusa protetora de Atenas. E Atena tinha, né, ela tinha uma estátua de 12 metros no templo de Atena. Ela tinha de um lado o feixe do poder, né, que Atenas representava, principalmente na vitória sobre Troia, e também no ombro dela tinha uma coruja, que representava o quê? Não só o poder militar de Atenas, o poder bélico de Atenas, o poder político de Atenas, como também o poder da filosofia, da ciência, né, que Atenas tinha. Então, ela representa tudo isso, representa a nossa preocupação com a educação, com o saber, com a sabedoria, com o conhecimento. E todos falam, né, os políticos falam que a educação é importante, é fundamental para o país. Todo mundo fala de educação nesse país, né? Então o Faustão fala, a Xuxa falava, né? Os humoristas falam, né? Os políticos na época de campanha, todos são a favor de uma educação de qualidade e tal, e DDT. Nem todos falam da questão do professor. Aliás, ultimamente tem falado mal do professor, né? Que o professor não ensina, que o professor doutrina, que o professor... Ora bolas, né? O grande problema da educação justamente bate na questão da formação do professor, né? E aí a gente pergunta por que o professor é mal formado, se é mal formado. Mas não me venham dizer que a culpa da educação, da qualidade de ensino no Brasil, a culpa primeira, maior, é a do educador, né? Nós sabemos que o problema da educação no Brasil é antigo, né? Aliás, todo mundo fala que a educação está uma porcaria, que a educação não presta, que a educação, principalmente pública, né? Há uma campanha toda de dizer assim, olha a escola pública, né? A gente vê isso nos canais da grande mídia, né? Eu digo assim, quando é que a educação foi boa, né? E a gente vai ver na história da educação que nós até a década de 50, né? Nós não tínhamos escola pública. A escola pública era para uma minoria, né? Nós vemos aí a própria formação de professor era para uma minoria. Ora, então era uma escola de qualidade. Aliás, eu me lembro muito bem que eu estudei em 1969, em plena ditadura militar, e existia um exame de admissão. Você terminava o 4º ano primário, né, eu com 11 anos, e na cidade existia lá um colégio público. Não havia escola particular na minha cidade. E você tinha que fazer um exame para conseguir uma vaga na escola pública, no ginásio da época, né? Então eu fiz esse exame com 11 anos, fiz o 4º ano primário, fiz e passei, né? E passei, né, nesse exame. Muitos não passavam, e aí ia trabalhar, ou ia fazer um cursinho lá, tinha contabilidade, não sei o que lá, e por ali ficava. Então a escola pública na história do Brasil, ela começa a se universalizar, ela começa a se democratizar, né, a partir do regime militar, né? Não vou entrar no mérito da questão aqui, o que fizeram, o que não fizeram, mas a universalização começa no regime militar, se amplia com o governo Sarney e chega ao seu apogeu no final do governo Fernando Henrique e início do governo Lula. Aí todos no Brasil têm uma vaga na escola pública. O pior disso tudo, né, é lamentável, que muitos jovens, inclusive do ensino médio e crianças, estão fora da escola. E por que estão fora da escola? Não é porque a escola é ruim, não, né? Estão fora da escola porque existe uma situação social que leva muitas crianças e jovens para fora da escola, né? Por que repetem de ano? Aí vem lá uma deputada, que eu me esqueci o nome agora, do PSL, dizer assim que não adianta investir na educação, que o problema é o professor, que o professor não sabe dar aula.
né? Eu me lamento muito não saber o nome dessa, mas todo mundo sabe quem é que falou. Ora, o professor, quer dizer que a culpa agora do aluno sair da escola, de ir embora, a culpa... Eu na minha escola, eu dei aula até o ano passado, na escola pública, e a gente fazia de tudo para o aluno ficar. Tudo, visitar pai, telefonar, as mediadoras, né? Um abraço para meus amigos lá da escola Seridião Buarque, né? E a gente liga e a gente chama pai, quer fazer reunião, e aí vem falar a deputada lá, dizer que a culpa é nossa, que nós não sabemos ensinar. Aliás, eu desafio essa deputada e muitos deputados que ficam lá falando abobrinha no Congresso e ganhando um monte de mordomias, né? E se aposentando com 8 anos, né? 8 anos, venham dar aula. Eu desafio vocês a dar um mês de aula. Não precisa um mês, uma semana. Né? Uma semana de aula, ganhando o que um professor do Estado ganha, que é em média 13, 14 reais a hora aula, para uma classe de 40, 45, 50 alunos, nas periferias, mas pode ser... E eu duvido que o cara aguente dar aula um mês para a sala de aula. Ele não vai aguentar. Deputado não aguenta. Deputado aguenta ficar de terça a quinta, porque eles não trabalham segunda e sexta, fica lá, fazendo discurso, fazendo lobby, né? Trabalhando 3 dias por semana, depois eles vão para as bases para tomar cerveja, tomar chopp e tal, e vem vocês agora falar que a culpa é do professor. Então, gente, evidentemente que nós temos problema na formação de professor. E, lamentavelmente, agora, estão falando em educação à distância. Tem gente que faz pós-graduação à distância em pedagogia, meu Deus do céu. Né? É a mesma coisa de um médico fazer o exame, ser formado, né, à distância. Ele aprender a operar à distância, sabe? É claro que ele precisa de residência, ele precisa de estágio, ele precisa de contato direto. Professor, médico, psicólogo, não dá na base da sua formação para não ter esse contato pessoal que é fundamental da relação do professor-aluno. Tudo bem? É isso aí. Então, pessoal, estamos de volta aí para o nosso bate-papo sobre a questão da educação e todos os problemas que envolve essa questão séria, né? Como eu disse, todo mundo diz que a educação é muito importante. Ela é a base do país, é a base das outras profissões, né? Nenhum país do mundo saiu do buraco se não investiu seriamente em educação. Mas antes de continuarmos, eu quero aqui apresentar a minha amiga aqui, a Beatriz, né? Tá aqui, ela tem uma câmera só para ela, tá vendo? Ela é importante, né? Que a coruja é que leva ao pensamento. Ela é o símbolo da filosofia, também tem outras simbologias ligadas à coruja. Não é mau agouro, pelo amor de Deus, não matem o bichinho, né? As corujas são lindas, maravilhosas e representam toda essa questão da busca do saber. A filosofia justamente é essa busca do saber, né? Então, é isso, vamos continuar nosso papo aqui. Eu estava falando, né, dando um pouquinho do histórico da educação no Brasil, né, e que a educação, o problema da educação, que antigamente a educação pública era muito boa, que todo mundo tinha educação, não é verdade, né? Nós sabemos disso, que a educação foi universalizada, voltando aqui, foi democratizada a partir da ditadura militar. Se construiu escola em todo quanto é município desse país. Aliás, é aí que vem o primeiro problema da educação, que os prefeitos, os deputados, né, que sempre falam da educação e ganham muito voto com esse papo furado que eles têm sobre a educação, porque a maioria não está nem aí, né, não querem que o povo realmente aprenda e pense, eles faturam muito voto construindo escola. Só que eles constroem escola, assim como constroem hospital, e não aparelha. Do que vale uma escola? Eu pergunto para vocês. Se não tem lá um professor bem formado, se não tem uma equipe de apoio, uma equipe de secretaria, se não tem a infraestrutura, se não tem laboratório, se não tem uma sala boa de informática. A minha escola no Alto da Lapa é uma escola central e não tem
uma boa sala de informática, e porque tem que ter manutenção, tem que ter técnico, né, que cuida disso. Ora bolas. Então, a escola pública nem sempre foi pública total, ela era de uma minoria, como eu já disse aqui, e era de boa qualidade justamente porque os professores também tinham respeito, tinham autoridade, eram formados para aquela elite que existia, né? Agora, evidentemente, se a ditadura militar começa o quê? A democratizar, quer dizer, universalizar a escola pública, dar vagas para todo mundo, ao mesmo tempo ela baixou o nível, né, o nível da qualidade de ensino, e baixou também a formação dos professores. Então a gente já vê ali que depois da guerra ficou uma discussão de uma LDB, né, mais de 10 anos uma discussão, que é 4.064, ficou lá do final de 1945 até 1961, né? E aí se aprovou uma lei ali para começar a ter um sistema de ensino no Brasil. Ora, de 61, 64 veio o golpe militar. Aí começou a discutir de novo, até a lei 5692/71. E o que fez a 5692? Aliás, eu vou lembrar bem que teve uma reforma universitária também, e um acordo com o MEC e a gente fala o ZAID, né? O USAID, que é uma espécie de MEC nos Estados Unidos, onde faz o quê? O sistema de ensino brasileiro já com a influência do tecnicismo norte-americano, que aliás foi um fiasco. Muitos defendem, falam hoje, aí o pessoal ligado à direita brasileira, dizem assim que a escola pública era boa no tempo dos militares. Ora bolas, a escola pública era boa sim no tempo do início dos militares, mas foram as reformas tecnicistas do regime militar que levaram a esse descalabro que está aí. Tanto que em 82, a Esther Figueiredo, né, era ministra da Educação em 82, eu me lembro muito bem que eu comecei a dar aula nessa época, tentou fazer já uma reforma de ensino para, né, amenizar, para tentar resgatar o que a escola pública era, que tinha perdido toda a qualidade, né? E aí foi essa primeira reforma, tentativa aí já de... Tinham tirado a filosofia, 5692 não tirou a filosofia, colocou-a como optativa, a sociologia e tal, aí botaram educação moral e cívica, botaram o SPB, né, que estão querendo resgatar agora. Isso é um grande equívoco. Ora, quem trata da questão ética, da questão política, quem discute isso é história, filosofia e sociologia. Nós não precisamos de inventar uma outra disciplina. São as disciplinas das ciências humanas que tratam disso. Filosofia, quando nós lutamos, como eu disse, para a volta da filosofia, foi justamente porque ela discute ética. Qual é a área da filosofia que discute a questão da moral, a questão dos valores e tudo mais? Se nós temos uma crise moral muito agora, né, não é problema da filosofia, é problema da falta de filosofia. Agora, nós temos aí uma reforma de ensino que foi feita, né, com a medida provisória 746 do governo Temer, que Deus o tenha, que vá com Deus, né? Mas tem gente já com saudade dele, com esse governo aí, né? Eu já vi gente aí, ai, que saudade do Temer. Eu não tenho saudade do Temer. Evidentemente que parece que a coisa está pior do que no Temer, né? Mas foi ele que soltou uma medida provisória, né? 746, que foi aprovado na lei, né? Da reforma do ensino médio. E lá piorou o negócio. Piorou porque as únicas disciplinas obrigatórias são matemática e português. E inglês, educação física, que lutaram. Até o Faustão lutou para o lobby da educação física. Evidentemente que é impossível pensar numa escola de ensino médio ou de ensino fundamental que não tem educação física. Né? Eu não sei quem foi o burro que escreveu essa reforma que tinha tirado a educação física também. Agora, todas as outras disciplinas, né? Todas, exceto matemática e português, né? Não são mais obrigatórias. Então tem gente por aí que fica, nós lutamos, eu participei do coletivo de filosofia, luto pela volta da filosofia desde
1983, quando eu comecei a dar aula. Depois eu trabalhei na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, na antiga SEMP, a Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas, né? E nós lá na equipe de filosofia lutamos pela volta da filosofia. E sempre a filosofia e a sociologia sempre foram deixadas de lado, não foram devidamente valorizadas. Agora, tem gente que achando que só a filosofia e a sociologia que vão cair, do jeito que está aí, vai cair todo mundo, né? Tem gente de notório saber aí, que está previsto na lei, né, que de repente vai dar aula de qualquer coisa. Nós vamos pegar um exemplo. Exemplo de química, que é um professor de geografia. São professores que faltam na rede, sem falar nos outros. Não tem professor de química, de geografia? Ah, pega um lá, pega um doutor lá, pega não sei quem lá, pega o professor de educação, manda ele dar aula de geografia. Todo mundo é o professor polivalente. Isso aconteceu também na reforma do consenso de Washington, na reforma americana. Aí vai piorar a qualidade de ensino. Como que eu posso... Interdisciplinaridade, competências e habilidades não substituem as disciplinas. Eu vou dar um exemplo. Bem prático. Cada disciplina tem sua especificidade. Eu vou dar um exemplo num carro. Eu tenho 4 rodas no carro, né? Então, eu vou querer agora valorizar esse carro. Eu vou pegar e botar uma rodona grande, uma roda grande no meio do carro, porque ela é interdisciplinar, e vou acabar com... Esse carro simplesmente não anda. Então, a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, né? O trabalho com competências e habilidades não tem nada a ver com desvalorizar cada disciplina do rol das ciências humanas, das ciências naturais, das linguagens, da arte e da educação física. E a matemática, evidentemente. Agora, achar que, meus amigos de matemática, né? Eu estou discutindo essa questão da reforma. Achar que eu valorizar praticamente só a matemática e português, eu vou ensinar o aluno a pensar, eu vou dar qualidade à educação. Isso aí, sabe o que é isso? É para esse SARESP da vida, esse sistema de avaliação, essa avaliação da avaliação que fizeram, simplesmente é o quê? Para os estados mostrar que estão subindo no índice, no IDESP. Isso é uma grande enganação. E aí vem o bônus também para enganar mais ainda. Então, gente, sem valorização dos professores, sem valorização de cada disciplina das ciências, das artes e das linguagens, né, não vai ter melhoria da educação. Evidentemente que a filosofia, se é que há uma disciplina importante, a filosofia, eu não quero mais discutir isso, mas ela é sempre desvalorizada. Então é isso aí, meu amigo. Estamos aí, né, vamos discutir esse assunto e não deixar que mais uma vez se faça uma reforma de enganação, que eu chamo aqui, que o Saviano chamou de reforma neotecnicista. Uma reforma pior do que o tecnicismo do tempo da ditadura militar. Tá ok? Muito obrigado, Chico Greter, sem censura. Muito bem? Estamos aí então e vamos continuar e contamos com a participação de vocês nos próximos programas. Obrigado.